Bem, pessoal, voltando aqui aos vídeos, hoje eu queria fazer, uma intervenção pensando aí no debate que vai ter sexta-feira, e anunciar esse debate, para quem está no meu canal e às vezes não está no canal do Glaucio, que agora na próxima sexta-feira, às 20 horas, no canal Três Irmãos, vai ter um debate entre o Glaucio e o Miorim, E o título é o anarquismo, o anarcapitalismo, E aí, o que eu queria dizer, bem, o debate não aconteceu ainda, Então, são as minhas ideias sobre anarquismo, anarcocapitalismo, principalmente anarquismo, entendeu? Eu acho que existe, às vezes, muita confusão de pessoas que não conhecem o anarquismo, Acham que o anarquismo é uma teoria. Não, o anarquismo não é uma teoria. Ele é uma teoria e uma prática. Os anarquistas, eles não ficam deletando a sociedade, eles atuam na sociedade. Os anarquistas, eles não ficam querendo construir uma utopia sem ter nenhuma base da realidade que eles vivem. Os anarquistas vivem a realidade e a partir da realidade que eles têm, eles pensam uma utopia. Então, eu não sei se os anarcapitalistas, eles atuam na realidade. A impressão que eu tenho às vezes é que eles falam da realidade a partir das ideias deles. E tudo bem. Então, para mim, é essencial essa diferença. Os anarquistas não querem pensar uma outra realidade sem ter nenhuma base estruturada, entendeu? Vamos pensar na realidade, como poderia ser esse anarquismo, sem saber o que está acontecendo agora. A gente não quer mudar o mundo sem estar levando em consideração como é o mundo atual. A gente quer mudar o mundo simplesmente porque a gente sabe como que é o mundo atual e as críticas que a gente faz desse mundo. Mas não tem como construir, minimamente alguma outra coisa se você não tem uma prática na sociedade que você vive. E eu acho que é isso que distingue os anarquistas dos outros. Os anarquistas, tudo que eles falam que vai acontecer, eles fazem acontecer na realidade deles. Então, por exemplo, se os anarquistas pregam ação direta, é porque eles fazem ação direta. Se os anarquistas pregam democracia direta, é porque quando eles estão trocando ideias num grupo maior, as decisões são sempre feitas a partir da democracia direta. Se os anarquistas pensam na autogestão, é porque aonde eles atuam, seja num grupo anarquista, ou seja em grupos que não tem muitos anarquistas, mas tem um anarquista, ele sempre vai propor autogestão como uma forma de você fazer aquele grupo construir alguma coisa que ele tem intenção e assim por diante. E assim por diante. Então, apoio mútuo, não é assim, na nova sociedade vai ter apoio mútuo. Os anarquistas praticam apoio mútuo na realidade. Só que tem um detalhe aí que às vezes não fica muito claro para a maior parte das pessoas. Os anarquistas não são o bambambam dessas ideias. Eles apenas apregam essas ideias, que não começou com eles. Autogestão, ação direta, democracia direta, apoio mútuo, está longe de começar com os anarquistas. Os anarquistas teorizaram sobre essas ações, teorizaram sobre essas propostas. Ao contrário daqueles que acham que as suas propostas são maravilhosas e vocês vão colocar na prática quando acabar esse mundo, e aí no próximo mundo, os anarquistas teorizaram sobre coisas que já aconteciam na sociedade. Apoio mútuo não foram os anarquistas que inventaram. O próprio livro do Kropotkin mostra isso. Existia apoio mútuo em várias outras sociedades. Existia apoio mútuo em tempos muito mais antigos do que na realidade atual. Então não foram os anarquistas que inventaram o apoio mútuo. O apoio mútuo já existia. A ação direta já existia, antes mesmo de existirem os anarquistas. Quantas ações diretas a gente já sabe que existiram antes de existir os anarquistas? A gente pode pegar, por exemplo, o livro A Revolução Francesa do próprio Kropotkin que eu estava falando. A Revolução Francesa é um evento histórico onde acontece N ações diretas. N ações diretas. Então não foram os anarquistas que inventaram a ação direta, ela já existia. Ok? Os anarquistas defendem democracia direta. Democracia direta, a ideia de uma ágora, o próprio livro do Bookchin, trata isso muito bem, está entendendo? Naquele livro Urbanização Sem Cidades, quando ele vai discutir cidade, ele discute o quê? Como que as pessoas se organizavam ali, está entendendo? Como a questão de você ter todo o direito de você falar sem precisar
né, que alguém fale em seu nome, é uma coisa muito antiga do homem. Não é os anarquistas que inventaram a democracia direta. Isso é muito antigo. E não precisa ser como o Bookchin trabalha, né? O Bookchin trabalha muito com a questão dos gregos, assim por diante. Mas você pode pegar outras civilizações. Pega o livro, por exemplo, do David Graeber, atual, né? Antes de ele falecer, evidente, né? O que acontece? Ele está falando lá dos indígenas norte-americanos e como eles praticavam a democracia direta. Então não foi uma invenção anarquista. Foi os anarquistas que inventaram a democracia direta. Então, autogestão, por exemplo, não foram os anarquistas que inventaram a autogestão. Os trabalhadores franceses já praticavam autogestão. O que o Proudhon fez foi teorizar sobre a autogestão. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque os anarquistas, eles não inventam coisas para o devir. Eles teorizam coisas que acontecem na sociedade. E que eles veem que aquilo que acontece na sociedade funciona. E não precisam ser anarquistas para fazer isso. Porque, como eu já disse em outro vídeo, né, não quero ser repetitivo, essas ações, elas são pragmáticas. Elas solucionam problemas que você tem. E como elas solucionam os problemas, elas levam você de uma situação que não está boa para uma situação muito melhor. É evidente que você faz isso. Recentemente, eu estava até conversando, né, na academia com o professor, que é o dono da academia, e ele falou para mim que ele joga cada 15 dias, ele tem um time de futebol aqui em Ourinhos, né? Inclusive, são vários times, eles disputam, e aí cada time tem um nome, enfim, tem um time que se chama português, ele falou da camisa, enfim, né? Mas ele comentou sobre como funcionava esse time de futebol. Eles não são anarquistas. Ele não é anarquista, ele não quer ser anarquista, e eu acho até que ele nem sabe o que é anarquismo. Mas ele estava contando para mim, ele falou que os times de futebol são formados na hora por potes. Então eles pegam os potes do nome e vai formando os times, ok? Então é uma coisa meio aleatória, você está entendendo que vai criando. E eles têm reservas. Aí eu cheguei e falei assim, tudo bem, mas como é que funcionam as reservas? Tem lá as reservas, como é que funciona? A resposta dele foi, por consenso. A gente faz um consenso para saber quem vão ser os reservas, eles aceitam, e eles sabem que eles vão jogar 20 minutos dos 60 minutos que tem esse jogo, entendeu? Porque são 3 tempos de 20. Ok? Pelo menos 20 minutos eles têm que jogar. E como é que é feita a substituição? Por consenso. A gente discute como é que vai ser feita essas divisões na hora lá, quem que entra, quem vai sair, assim por diante. Eles são anarquistas? Eu acho que não. Por que eles fazem isso? Porque é assim que funciona a sociedade. A sociedade, na hora que você está fazendo alguma coisa aqui fora do trabalho, você sempre vai buscar o quê? Acordos. Você sempre vai buscar o quê? Algo não hierárquico. Você imagina, se o cara vai fazer um time de futebol, chega lá um cara e fala, ó, pessoal, é o seguinte, ó, entra você, sai você. Você vai falar para esse cara, sinto muito, você não joga mais um time. As pessoas procuram isso. As pessoas procuram apoio mútuo a todo momento. Quando elas querem resolver problemas sejam sociais, ambientais, socioambientais e assim por diante, elas procuram apoio mútuo. É só vocês prestarem atenção. Não é o governo, não é as grandes empresas que resolvem problemas, elas geralmente geram problemas. E aí as pessoas, dentro do seu cotidiano, elas vão tentar resolver. E elas não são anarquistas quando elas fazem isso. Elas procuram consenso, apoio mútuo, por quê? Porque é mais simples de ser resolvido o problema. Significa que a gente sempre vai resolver os problemas assim? Pode ser que não. O que a gente não pode perder é esse hábito de estar sempre fazendo apoio mútuo, consenso e assim por diante. Por isso, e aí, né, falando desse debate que vai ter aí o Glaucio com o Miorin, né, eu não sei como é que é o anarcapitalismo. A impressão que eu tenho dos anarcapitalistas é que eles querem uma nova sociedade diferente dessa, mas eles não praticam nada daquilo que eles falam. Por quê? Porque, no fundo, qual que é a prática anarcapitalista? O que ela diferencia da sociedade capitalista? Às vezes eu acho que tem muito mais de capitalismo do que anarco no que eles falam. Não sei por que eles colocam esse anarco lá. Você tá entendendo? Tem muito mais. Eles querem uma sociedade muito mais capitalista na cabeça deles do que coisa anárquica. Então, os anarquistas, eles não estão pensando apenas numa nova sociedade. Eles estão praticando essa nova sociedade na sua realidade a partir daquilo que ele encontra. Mas, pessoal, prestem atenção. Você não precisa ser anarquista para fazer isso. Não precisa ter um papas, não precisa ter padres, não precisa ter pastores para indicar para vocês o melhor jeito de fazer isso.
As pessoas vão fazendo a partir das necessidades delas. Por isso, não espere de mim um papa, um padre, um pastor, um iluminado que vai iluminar a sua vida com a lanterna ácrata. Por quê? Porque eu tenho certeza que dentro das suas necessidades, dentro das características que você vive, você vai construindo, está entendendo? A partir de bases que são menos hierárquicas, que levam em consideração a vida comunitária, está entendendo? Que promova, né, uma gestão mais coletiva, a não ser que você seja um cara autoritário, a não ser que você seja um cara que não está nem aí para o próximo, individualista ou cupo, está entendendo? E assim por diante. Então, o que nós anarquistas fazemos é teorizar sobre uma realidade que já existe e que já existiu e que sempre vai existir. É o que eu estou dizendo. Esse rapaz não sabe o que é anarquismo. Mas ali, num momento específico, numa coisa de diversão, dentro de um futebol, ele faz essa prática. Por quê? Porque é o que deu resultado. Se ele chegasse e fizesse errado, eles vão tentar outra forma de resolver o problema. Então, são essas coisas que eu acho importante a gente pensar. Os anarquistas, né? Pelo menos eu penso assim, né? Porque tem muito anarquista também. Não tem um luminar, uma ideia salvadora da humanidade. Algo que vai, né? Uma redenção das pessoas. Os anarquistas olham para a realidade, veem apoio mútuo na nossa realidade, não a realidade lá do Kropotkin. Nessa realidade, onde está o apoio mútuo? Como é que ele funciona? Como é que está a democracia direta? Onde ela está? Como é que ela funciona? Como é que está a autogestão? Onde está a autogestão? Como é que ela funciona? É nessa realidade que a gente tem que encontrar essas coisas e a partir do que a gente encontra, valorizar cada vez mais, né? E desenvolver essas ações. Não tente achar que a gente está inventando a roda. O que nós anarquistas sempre fizemos é olhar para a realidade, teorizar a partir do que a gente encontra. E o que a gente encontrava lá no século XIX, a gente continuou encontrando no século XX e a gente encontra no século XXI. Pode ser que mude uma característica aqui, outra ali, mas efetivamente isso está sempre acontecendo, independente da gente ser ou não anarquista. Por quê? Porque, como eu disse, as pessoas querem resolver problemas, ok? E para resolver problemas elas fazem isso. A questão é, se elas não percebem o que estão fazendo, se elas não percebem que isso vai contra aquilo, tudo que ela posteriormente vai falar, ou aquilo que ela vai dizer que acontece no trabalho, é porque ela não consegue fazer esse link, entendeu? Aí sim, nós anarquistas deveríamos mostrar isso, que na realidade dela, às vezes acontecem essas questões que os anarquistas falam, ok? E é isso, então, que tem que ficar claro, né? Em vários vídeos eu discuto isso. Porque às vezes a gente acha que, por fato de ser anarquista, a gente tem um cabedal de informações que ninguém nunca falou, nunca fez, nunca praticou. Pessoal, pelo amor de Deus. Está sempre acontecendo. Sempre acontecendo. Prestem atenção. Sempre acontece. As pessoas, com a forma que elas se organizam, até na internet, na hora de fazer um podcast. Elas tentam sempre fazer de uma forma mais equilibrada. Elas tentam sempre fazer de uma forma mais democrática, que todos falem, que tenha um consenso. São isso, entre outras coisas, que os anarquistas estão falando, pessoal. Então não vamos achar que isso não acontece. Acontece a todo momento. Então o anarquismo não é uma teoria do futuro, de um homem perfeito, de uma mulher que não aconteceu. O anarquismo é uma coisa da realidade. O que nós anarquistas temos que fazer, né, e fazemos, e eu faço pelo menos, né, é demonstrar que na prática essas coisas funcionam. Caso contrário, nós viraremos uns teóricos. Ah, tudo bem, o dia que vier o anarquismo vai funcionar, Mi. O homem vai ter que ser perfeito. Não, pessoal, o homem pode ser imperfeito, a mulher imperfeita e assim por diante. A questão é, essas práticas acontecem em várias partes da nossa sociedade, seja sociedade capitalista, sociedades indígenas e assim por diante, porque elas dão resultado, caramba. Se elas não dessem resultado, as pessoas tinham, né, elas iam abrir mão disso faz tempo. Então é isso. Pensando aí, né, e lembrando novamente que sexta-feira vai ter um debate. Então, para mim, os anarcapitalistas, eles não falam da realidade deles, por quê?
A realidade deles é a realidade do capitalismo. O que eles querem é que o capitalismo seja cada vez mais selvagem. Eles não querem mais nada. É isso. Eles não têm uma construção, você está entendendo? A partir de uma realidade que eles encontram. Eles nem sabem como é que é essa realidade. Eles falam da realidade na cabeça deles. Ou de fatos principais, como se os fatos principais fossem o que regesse a vida das pessoas. Mas as pessoas no cotidiano não são assim, pessoal. Quando elas vão sair para comer uma pizza, tomar um guaraná, uma cerveja, quando elas vão se divertir, é um trabalho que escraviza elas e que faz elas acreditar em hierarquia, em que alguém tem que decidir por elas e assim por diante. Mas na prática cotidiana, na sua rua com o seu vizinho, na hora que você vai fazer uma festa, na hora que você vai ter uma construção de um novo quarto na sua casa e vai chamar os amigos, não é uma prática autoritária, não vai ser uma prática, né, de cima para baixo, vai ser uma prática do consenso, vai ser uma prática da autogestão que vai fazer essas coisas acontecerem. Por quê? Porque isso funciona. Beleza? Então era isso aí, né? Lembrando, então, sexta-feira vai ser esse debate. Eu já queria já deixar claro, né, como que eu, enquanto anarquista, vejo tudo isso. O anarquismo não é uma teorização. O anarquismo é uma teoria aplicada na prática que você vive. Se você é um anarquista e não faz isso, está no campo teórico apenas, pense sobre isso. Pense sobre isso. Porque os anarquistas sempre procuraram aplicar na sua vida cotidiana aquilo que eles defendiam na teoria. Ok? Bem, então é isso aí. Um abraço a todos e todas.